Glória a Deus. Palavras maravilhosas, a qual podemos ouvir hoje através da vida aí do nosso pastor e da missionária Maria. O céu, ele falou conosco nesta noite, está falando conosco nesta noite. Desde já que já quero cumprimentar meu amigo, pastor Diego Monarim, homem de Deus, pregador do Evangelho. Já outrora aí também pregou aqui na live. E foi bênção no nome de Jesus. E cremos que Deus continuará usando o seu servo. Quero também deixar uma palavra ao teu coração essa noite. Uma palavra de meditação e edificação para a tua vida e aprendizado. Pois a Bíblia, ela é um dos livros mais ricos a qual nós encontramos. Ela é o livro mais rico, pois é na Bíblia que nós encontramos as respostas de todas as perguntas. É na Bíblia aonde você vai encontrar alegria para o momento triste. É na Bíblia que você vai encontrar a sua resposta para a sua pergunta. A Bíblia, ela é o único livro que você vai ler e o autor dela estará lado a lado com você. A Bíblia, ela é o livro mais rico a qual nós encontramos. E eu falo isso com plena certeza. Pode procurar em qualquer canto, em qualquer país, em qualquer canto da terra. Não achará livro mais rico do que a Bíblia Sagrada. E hoje eu quero compartilhar com vocês uma porção da Bíblia, lá em Marcos, no seu capítulo 10, a partir do verso 46, que vai nos dizer uma história bastante conhecida por todos nós, acerca do cego Bartimeu, o cego de Jericó. Eu quero deixar um texto como base, que é o verso 47. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Filho de Davi, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Hoje eu quero aqui nomear a nossa rápida reflexão com o seguinte título: Aquilo que parou Jesus. Eu vou repetir: Aquilo que parou Jesus. Essa é uma passagem a qual nos traz alguns ensinamentos. A Bíblia, ela vai começar dizendo que Jesus estava em Jericó, juntamente com seus discípulos e uma grande multidão. E à beira do caminho estava um cego assentado e mendigando. Cego esse por nome Bartimeu. A Bíblia, ela não nos dá muitas informações acerca deste homem. Apenas que ele era cego, estava à beira do caminho mendigando. Alguns estudiosos vão dizer que o motivo pelo qual este homem perdeu a sua visão foi um castigo imposto para seu pai pelo exército daquela época. Para a nossa reflexão de hoje, isto é irrelevante. Mas seguimos aqui com aquilo que a Bíblia ela nos diz. E o texto vai dizer que aquele homem estava à beira do caminho mendigando.
E ouvindo que Jesus de Nazaré por ali estava passando, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E aqui eu já começo a aprender algumas coisas. Perceba comigo. Aquele homem, ele era cego, estava à beira do caminho mendigando. E agora o verso 47 vai nos dizer que, ouvindo que era Jesus que por ali estava passando, ele resolve tomar uma atitude. Que atitude é essa, irmão Paulo? Começar a clamar a ele. Peraí, aquele homem era cego, não podia ver Jesus, mas só que ele podia escutar. E aqui eu aprendo algumas coisas. Primeiro, a importância de nós ouvirmos a voz do Senhor. Glória a Deus. Aquele homem, ele não podia ver Jesus, mas ele podia escutar que por ali Jesus estava passando. Então, ele se põe a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E o que eu aprendo com isso? É que aquele homem, ele viu ali uma oportunidade de ter o seu milagre. É que aquele homem, ele viu ali uma oportunidade de ter a sua vida transformada. E aqui eu aprendo que devemos aproveitar as oportunidades que passam pelo nosso caminho. Como assim, irmão Paulo? Aquele homem, ele já poderia não ter mais expectativa de vida. Aquele homem, ele já poderia se entregar. Aquele homem, ele já poderia dar o seu fim como certo. Mas quando ele soube que Jesus estava passando, ele viu ali uma oportunidade, oh glória, oportunidade de ter o seu milagre, oportunidade de ter a sua visão restaurada, oportunidade de ter a sua vida transformada. E ele não ficou quieto, ele tomou uma atitude. Então, a segunda lição que eu aprendo com essa passagem é: nós devemos tomar uma atitude em prol do seu milagre. Devemos tomar uma atitude em prol do nosso milagre. Tá lembrado da mulher do fluxo de sangue? Aquela mulher, ela já sofria de um mal há vários anos. Tentou por diversas vezes, com vários médicos, se curar, mas nada disso foi suficiente para resolver o seu problema. Só que um dado dia ela viu que por ali estava passando Jesus e ela enxergou ali uma oportunidade. Que oportunidade, Paulo? De ter o seu milagre, de ter o seu fluxo estancado, de ter a partir dali uma nova história. E o que ela fez? Ficou prostrada? Não. Ela tomou uma atitude e foi até a orla de Jesus tocando. Ela tocou na orla de Jesus e bem sabemos que ela teve o seu milagre. Olha a importância de tomarmos uma atitude em prol do nosso milagre. É aquilo que eu sempre digo. Todas as vezes que nós agimos, o céu ele reage em prol das nossas vidas. Eu vou repetir. Todas as vezes que você age, o céu ele reage. Então a segunda lição que nós aprendemos nessa passagem é: atitude. Tome uma atitude em prol do seu milagre. E o texto ele vai continuar nos dizendo: e muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi,
tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Oh glória! Aqui é bastante interessante. Perceba comigo, enquanto aquele homem estava à beira do caminho, mendigando, enquanto aquele homem estava à beira do caminho, sendo um mendigo, ele não encontrou empecilhos, mas a partir do momento que ele resolveu clamar a Jesus, pois ele enxergava uma oportunidade de ter a sua vida transformada, ele encontrou a multidão dos opositores. E aqui eu aprendo que sempre que nós resolvermos subirmos nível, encontraremos a multidão dos opositores, a multidão dos negativistas, a multidão daqueles que só jogam palavras contrárias, a multidão daqueles que dizem que não vai dar certo, a multidão daqueles que tentam te jogar para baixo, pois todo mundo quer te ver bem, mas muitos não te querem ver melhor do que eles. Só olha o que o texto ele vai dizer. Bartimeu, ele parou mediante a repreensão da multidão? Não, não. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim, oh glória. E aqui eu aprendo que a multidão dos opositores, ela não tem poder. Ela não tem poder para te paralisar. A multidão dos opositores, ela não tem poder para te impedir da realização do milagre sobre a sua vida. É Bartimeu ensinando para nós que quanto maior for o grito da multidão, mandando que ele se calasse, maior era o grito do seu clamor. Pois Bartimeu, ele tinha um foco, e a multidão não era capaz de paralisá-lo em prol do seu milagre. É Bartimeu ensinando para nós que a multidão, ela não tem poder sobre as nossas vidas. A multidão dos opositores, ela não tem poder para paralisar o seu propósito. A multidão dos opositores, ela não tem poder para paralisar a tua chamada. A multidão dos opositores, ela não tem poder de paralisar os teus sonhos. A multidão falava, mas maior do que a fala da multidão era o clamor do cego. Ei, não dê ouvidos à multidão. Continue clamando ao Senhor. E o verso 47 vai nos dizer, 49 vai nos dizer: E Jesus, parando, mandou que o chamassem. Então chamaram o cego, dizendo-lhe: Tem de bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. Oh, glória a Deus! Isso aqui é muito interessante. E é onde está pautada a base da nossa reflexão. Pois, perceba comigo, e o texto vai dizer: E Jesus, parando, mandou que o chamassem. E aqui eu aprendo que o clamor, ele tem poder. Poder do que, irmão Paulo? Poder de parar a caminhada de Jesus somente a fim de lhe atender. A morte não foi capaz de parar Jesus. O sepulcro não foi capaz de parar Jesus. Colocaram Jesus na cruz, não foi capaz de parar Jesus.
Colocaram Jesus lá no túmulo, não foi capaz de parar Jesus. Nenhuma enfermidade é capaz de parar Jesus, pois lá em Lucas o texto vai dizer que, portanto, para Deus não há nada impossível. E parando Jesus. Aqui eu aprendo que o clamor, ele tem poder. Poder de fazer Jesus parar a sua caminhada somente a fim de te atender. E em Jeremias vai dizer: clamas a mim e responder-te-ei, e anunciarei coisas grandes e firmes. Clame ao Senhor, Ele quer ver a tua voz, Ele quer ouvir o teu clamor. O clamor, ele tem poder de paralisar Jesus, somente a fim de lhe atender. Glória a Jesus. Vamos seguindo para finalizar a nossa reflexão. Ainda no verso 49, vai continuar nos dizendo: então chamaram o cego, dizendo-lhe: tem de bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. Oh glória! Olha só que interessante. O clamor, ele tem poder de parar a caminhada de Jesus apenas para nos atender. E o clamor, ele tem poder de reverter situações, porque outrora a multidão que mandava o cego calar a boca, mandava que o cego parasse de clamar, agora é a mesma multidão que fala para ele: tem de bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. Glória a Deus. E aqui eu aprendo que o clamor, além de parar Jesus, ele tem o efeito de mudar cenários. Pois a multidão que mandou o cego calar a boca, agora fala para o cego: tem de bom ânimo, ele te chama. É Jesus dizendo para nós essa noite: continue clamando, continue pedindo, pois através do seu clamor, aqueles que outrora mandava que você se calasse, vão ter que testificar aquilo que eu vou fazer sobre a sua vida. E o texto segue dizendo, no verso 50, e ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. Aqui dói um pouco, mas cura. Aqui dói um pouco, mas sara. Aqui aperta um pouco, mas traz efeito. E ele, lançando de si a sua capa, e foi ter com Jesus. Perceba comigo. Bartimeu, ele se levantou, lançou de si a sua capa e foi ter com Jesus. Porque ele entendeu que a partir daquele momento ele iria viver algo novo para a sua vida. E aquela capa não lhe serviria mais. E aquela capa, ela não faria mais parte da sua vida. E aquela capa, ela não poderia mais andar com ele. E aqui eu aprendo que muitas das vezes, para nós termos o novo de Deus sobre nossa vida, é necessário deixar a capa. E o que é a capa, Paulo? Tudo aquilo que te impede de ter um encontro verdadeiro com Jesus. Bartimeu, ele entendeu que com aquela capa ele poderia não usufruir do novo de Deus. Então, ele, sem pestanejar, lançou para fora a capa e foi ter um encontro com Jesus. Essa noite é necessário lançar a capa fora. Que capa, irmão Paulo? A capa que te impede de viver o novo de Deus para a sua vida. A capa que te impede
de ter um encontro verdadeiro com Jesus. A capa que te impede que Deus faça uma transformação em sua vida. A capa que te impede de você receber o teu milagre. E o texto ele vai seguir dizendo, para finalizarmos: e Jesus, falando, disse-lhe: o que queres que eu lhe faça? E o cego lhe disse: mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Aqui eu aprendo algo e quero liberar uma palavra profética para a sua vida. Perceba comigo. No começo da história, aquele homem começou à beira do caminho e mendigando. Só que agora o texto vai finalizar dizendo: e logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Oh glória! E aqui eu aprendo que a história que Jesus passa, algo diferente acontece. E aqui eu aprendo que a história que Jesus passa, algo transformador é gerado. Ora, aquele homem começou a sua história cego, mendigando e à beira do caminho. E agora ele termina a sua história vendo com seu milagre e pelo caminho e no caminho, porque ele teve um encontro com aquele que é o caminho. Ele teve um encontro com Jesus de Nazaré. E todo mundo que tem um encontro com Jesus, algo diferente acontece. Está lembrado lá em Atos de Paulo? Paulo, ele perseguia os cristãos e mandava matar. Só que um belo dia ele teve um encontro com Jesus. E de perseguidor, ele passa a ser perseguido e pregador do Evangelho. Porque toda a história que Jesus passa, todo mundo que Jesus tem um encontro, algo diferente acontece. Tá lembrado da mulher encurvada? Aquela mulher, ela chegou no templo encurvada, olhando para baixo. Só que Jesus, esta noite, talvez você entrou aqui nesta live cabisbaixo, olhando para baixo, mas aquele que gera alegria chegou na tua vida. Talvez você chegou aqui nessa live sofrendo de ansiedade, mas aquele que é a calmaria chegou sobre a sua vida. Talvez você chegou aqui clamando como este cego, mas já perdeu a esperança dentro do teu coração. Mas Jesus, ele passa hoje, através desse vídeo, através dessa live, para lhe dizer: continue clamando, pois enquanto você clama, algo diferente acontece. Enquanto você age, eu estou reagindo em prol do seu milagre. Aquele homem, ele começou a sua história enfermo, mendigo e à beira do caminho, mas ele terminou a sua história curado, andando e pelo caminho. Jesus realizou uma grande obra na vida daquele homem, e é essa mesma obra que ele realizará sobre a tua vida, pois a história que Jesus passa, algo diferente acontece. Que você fique com essa palavra.